Dando continuidade, o texto que a gente iniciou a leitura no nosso culto foi o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. E o título dessa meditação dessa noite é Esperança em Meio a Crises, seguindo os passos do Mestre. Eu queria que você tivesse... Eu queria te levar a uma percepção, a um entendimento e ao querer seguir as orientações que Jesus deixa para nós. Esse texto ele é muito interessante, que ele fala de ansiedade, e nós temos vivido um tempo de ansiedade extrema. A gente vê as pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, com incertezas, com medos, e umas chegando ao ponto até mesmo de estar surtando, outras de tirar a própria vida. Essa semana eu recebi um vídeo de um empresário americano que, no meio dessa crise toda, se jogou do último andar de um prédio e caiu esparramado no chão, morto, né? Mas o Senhor Jesus ele nos ensina nesse texto o que precisamos fazer para que a gente consiga viver bem, mesmo em meio às crises. E a primeira orientação que ele nos dá é a necessidade de estarmos gerenciando as nossas emoções. Como você tem gerenciado as suas emoções? Como você tem vivido em meio a essa crise? Você precisa entender que a sua vida está dentro dos planos de Deus. Tudo aquilo que acontece na sua vida é que Deus que permite. Então você precisa manter firme em você todos aqueles fundamentos que você recebeu. Se você já é um servo do Senhor, você tem alguns fundamentos, alguns ensinos que você precisa pôr em prática. Você precisa gerenciar as suas emoções. Você precisa ter um equilíbrio das suas emoções. E o Senhor Jesus fala assim: por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Você não vê o passarinho? Você não vê o lírio do campo? Jesus fala do cuidado de Deus para conosco e fala do cuidado de Deus com um pássaro, com a erva do campo, coisas tão simples, mas que Deus cuida. E por que com a gente seria diferente? Então a gente precisa ter esse cuidado de estar gerenciando as nossas emoções. A gente precisa estar colocando a nossa vida centrada no Mestre para que a gente não venha a se desestabilizar. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é a necessidade de nós percebermos os cuidados de Deus por nós. Querido, o que Deus tem feito por você nesse período todo? A minha família, a gente, como uma família missionária, a gente tem vivido literalmente na dependência de Deus. A gente sabe que o mundo está em crise, o país está em crise, que as igrejas parceiras que nos mantêm aqui no campo de Rondonópolis estão em crise, e a gente decidiu esperar no Senhor aquilo que vai estar acontecendo. E Deus tem cuidado de nós. As igrejas que têm se mantido fiéis à parceria missionária não tem faltado, não tem sobrado, claro, mas o básico a gente tem tido, porque Deus tem cuidado de nós. Querido, Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de você em todos os aspectos. De repente você não tem aquilo que você queria ter, mas você tem aquilo que é necessário você ter. Convenhamos, quem não gostaria de comer um churrasquinho todo final de semana? Eu estaria felizão com isso. Eu gosto de carne, sou carnívoro, né? Mas não é o essencial. Deus não tem permitido faltar comida. Deus não tem permitido faltar nada para nós. Deus cuida de cada um de nós. Assim como Ele cuida da minha família, Ele cuida da sua também, cuida de você. Fique atento a isso. Perceba os cuidados de Deus por você e seja grato.
Louve ao Senhor por aquilo que Ele tem permitido acontecer na sua vida. Terceira coisa, ainda entre o verso 25 e o verso 32, nós precisamos perceber a necessidade e a confiança de mantermos a fé e a esperança no Senhor. Nós temos essa necessidade e essa necessidade de ter a confiança, a esperança e a fé no Senhor. Ele cuida de passarinho, cuida de um monte de coisa. Por que Ele não cuidaria de nós? Coroa da sua criação, aquilo que Ele fez de melhor, aquilo que na hora da criação Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E por que Ele não cuidaria de nós? E por que a gente não confia nele? Por que a gente, às vezes, não tem fé de que Ele vai suprir as necessidades, que Ele vai fazer tudo na maneira dele? E que, com certeza, é o melhor para mim e para você, querido. Eu costumo dizer que Deus tem para a gente nada menos do que o melhor. E eu ainda arrisco dizer que, normalmente, o melhor de Deus para nós não é aquilo que a gente esperava que é o melhor, que fosse o melhor para nós. Mas é o melhor de Deus. Se você está vivenciando esse momento agora de pandemia, é o melhor de Deus para você, que você poderia estar morto. Mas Deus permitiu que você estivesse vivo, para poder viver essa experiência. E se Deus permitiu que você viva essa experiência, é porque você tem algo para aprender. Então aproveite essa experiência e faça uma reflexão. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de servo de Deus você tem sido? E dentro dessa reflexão, se analise. Faça aquilo que Paulo fala quando fala da administração da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que você possa se examinar, fazer um autoexame da sua vida e perceber nesse momento de crise aquilo que você pode melhorar e deve melhorar. E aquilo que você precisa tirar da sua vida e lançar fora. Confiança, fé e esperança no Senhor é algo que a gente não pode perder. A quarta coisa que a gente encontra no verso 33, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nos mostra a importância de colocarmos as nossas prioridades de vida nas mãos do Senhor. Querido, a minha e a sua prioridade de vida precisam ser o Senhor. O Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Tudo aquilo que a gente for fazer, o Senhor precisa ser aquilo que é de melhor. Então a gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida. É isso que Ele quer para nós. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Mas você já percebeu que muitas vezes você é egoísta? Você só pensa em você mesmo? Você não pensa no próximo? Você não pensa nos que estão ao seu redor? Você pensa em primeiro você. Tem um ditado popular, como é que é na hora do pirão? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. O servo de Deus não pode pensar dessa maneira, nem viver dessa maneira. O servo de Deus, ele precisa priorizar o reino de Deus, entendendo que o restante, que as outras coisas serão acrescentadas por Deus. Creia nisso. Viva isso. E por último, e não menos importante, a gente encontra no verso 34, quando Jesus fala assim, lê para mim. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nos mostra, esse verso nos mostra a importância de mantermos nossa confiança plena
no Senhor Jesus. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor e nos cuidados dele para cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas. E com isso, a gente vai conseguir ter esperança em meio às crises. Basta que a gente siga as orientações, os passos que o Senhor Jesus nos dá. Que o Senhor Jesus possa ser o mestre da minha e da sua vida todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento de meditar na sua palavra. Que nós possamos, Senhor, seguir esses passos que o seu Filho Jesus nos orienta nesse texto. Que nós possamos ter equilíbrio emocional, que possamos gerenciar as nossas emoções, que possamos perceber os seus cuidados para conosco, que possamos ter confiança e manter a esperança e a fé no Senhor, que possamos colocar as nossas vidas como, ou melhor, possamos colocar como prioridade nas nossas vidas a sua vontade, Pai. Cuida de nós e que a gente não venha a perder de momento nenhum a confiança em Ti. Cuida de nós, fica conosco e que nada possa nos impedir de estar no centro da Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.